Olá, doutores, olá, doutoras, olá, acadêmicos de fisioterapia, como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Fisioverso, o podcast do multiverso da fisioterapia. Vocês já nos conhecem, nos acompanham aqui há um tempo, é muito bom que vocês estão aqui conosco e recebemos sempre as referências da nossa profissão para que vocês conheçam um pouquinho mais da história de vida delas. Hoje não vai ser diferente, a gente vai ter um convidado super especial da área de fisioterapia intensiva, o nosso primeiro convidado do Maranhão. Olha que honra, mais um estado da federação para a gente colocar o nosso alfinetinho ali, né, Si? Que o Fisioverso já esteve marcando presença. Então, estamos muito felizes com mais esse momento, né, que marca o nosso podcast também. Quem está falando aqui com vocês é o João Ruaro, eu sou fisioterapeuta, professor da Unicentro, em Guarapuava, no Paraná, e membro da Abrafito, Associação Brasileira de Fisioterapia Traumato-Ortopédica. Além disso, pessoal, trabalho também com educação financeira para acadêmicos e profissionais da área da saúde, então se você tem mais interesse sobre... Mais interesse não, né? Se você tem interesse sobre adquirir conhecimentos nessa área, siga meu perfil lá que tem bastante dica bacana, tenho certeza que você vai gostar. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E aí, Si, como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia. Olá, pessoal. Então, estamos aqui hoje, né, mais uma vez, em mais um episódio. E, como sempre, tenho certeza que vocês vão adorar, porque vai ser um episódio bastante interessante, de uma área que a gente, acho que não se cansa de dizer, que talvez seja uma das áreas onde a gente tenha, né, mais profissionais, fisioterapeutas que trabalham, ou se não há mais, uma das que mais, né, a gente tem, uma área de uma extrema relevância, e acho que de todas as histórias que nós já ouvimos aqui, a gente entende que lá atrás, né, quando a gente estava começando de verdade, né, ganhar espaço na fisioterapia talvez tenha sido um dos espaços que a gente primeiro ganhou e que veio para ficar, então eu tenho certeza que, né, quem está ouvindo vai se interessar bastante. Aqui quem fala é a Cibele Knaut, eu sou fisioterapeuta, especialista em fisioterapia neurofuncional. Trabalho, né, mais com o adulto idoso, mas acaba que a vida nos leva bastante. Eu ultimamente tenho atendido um monte de criança, mas enfim. E para quem me conhece um pouquinho, sabe que eu tenho interesse especial e estudo bastante a questão da neuromodulação, dor neuropática. Então, se você tem, né, interesse nesses conteúdos, também pode me seguir lá no Instagram. Bom, mas vamos, né, para o que interessa. Eu tenho a honra, no episódio de hoje, de convidar ao palco do Fisioverso o Dr. Daniel Lago. Mas antes do Daniel entrar, roda a nossa vinheta. E aí, Daniel, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Fisioverso. Como é que você está? Fala, João, tudo bom? Tudo tranquilo por aqui? Olá, Cibele, pessoal que está assistindo aí o Fisioverso. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje para falar um pouquinho aí, né, do Daniel e da fisioterapia intensiva e da fisioterapia de forma geral, que é a nossa vida, né, afinal de contas. Daniel, muitíssimo obrigado por ter aceito. Eu sei que, né, cada dia mais as nossas vidas, as nossas agendas são uma loucura, e que bom, né, que deu certo da gente estar aqui, né, batendo esse papo hoje. Eu queria, Daniel, que a gente começasse a nossa conversa com você contando um pouquinho para todos nós quem é o Daniel. Perfeito. Realmente, que bom que deu certo, né, apesar das dificuldades encontradas no caminho, deu para contornar tudo e vai ser legal esse bate-papo. Bom, o Daniel, pessoa física, né, não pessoa jurídica ou pessoa profissional, na verdade eu sou nascido aqui em Teresina, no Piauí, mas moro em São Luís, no Maranhão, desde criança, desde os 4 anos de idade. Tenho 42 anos, 21 de fisioterapia, ou seja, metade da minha vida é a fisioterapia. Se contar o tempo de graduação, aí já vão 25 anos, né? Então, mais da metade da vida já passa vivendo a fisioterapia. Sou casado com a Mayara Gabriele, que também é fisioterapeuta. Tenho 3 filhos. Temos algo em comum aqui. É verdade. Nós todos somos casados com fisioterapeutas, e eu e você também. Eu também tenho 3 filhos.
Olha aí. Olá. Tenho 2 meninas e um garoto, 11, 10 e 3 anos, a escadinha. E do ponto de vista profissional, trabalho desde quando eu formei, literalmente. Eu saí da graduação e entrei no Hospital Universitário aqui da Universidade Federal do Maranhão, em 2004, e lá estou até então, né, esses 21 anos atuando no mesmo hospital, porém aí com nuances diferentes, em momentos diferentes, que me levaram a estar aqui, né, na terapia intensiva, onde estou aqui nesse momento, na minha UTI particular, aqui ao fundo. Na privada. Na minha, só minha, sem pacientes. Ou seja, dá prejuízo, né, então... Muito bem, muito bem. Vamos aproveitar que a gente falou dessa questão de agenda. Eu quero, logo em seguida dessa pergunta que eu vou te fazer, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, mas nós realmente tivemos algumas dificuldades para conseguir conciliar a agenda de nós três, e a última foi por um momento super, acho que bacana para a sua vida, né? Conta o que foi a nossa última desmarcação aí, e por que ela aconteceu, mas eu tenho certeza que o público vai entender aqui e vai ficar feliz por você também. Você ganhou um título, correto? Isso. A gente tinha agendado, né, o nosso encontro, e exatamente na semana anterior, por poucos dias, eu recebi um e-mail do nosso Conselho Regional, do CREFIT 16, aqui do Maranhão, informando que, dentre os profissionais, eu havia sido escolhido para receber uma homenagem, né, do Conselho. Foi uma votação aberta entre fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, né, votação livre, e fui escolhido na categoria relacionada à geração de conhecimento no estado do Maranhão, e marcaram a solenidade, né, na Câmara dos Vereadores exatamente para o dia e para a hora que a gente tinha combinado aqui de se encontrar. Então a gente acabou tendo que remarcar, mas por esse motivo nobre, né? Então, como eu falei lá no dia da homenagem, né, de receber essa homenagem, é fruto de uma história de vida dedicada à fisioterapia, né? Não é reconhecimento por um ato isolado, por uma coisa que foi feita, não, mas o reconhecimento de uma trajetória, de uma carreira que sempre foi dedicada realmente a não só fazer bem para os meus pacientes, mas fazer com que a fisioterapia fosse valorizada, seja valorizada e reconhecida como a gente realmente merece. Mas nossos parabéns, e assim, Exato. que honra para Obrigado. nós, né? Com certeza, fatos como esse marcam muito, e eu acho que, né, trazem realmente o reconhecimento de todo, né, todo o esforço, toda a dedicação, todo o trabalho, e um reconhecimento que acho que ultrapassa os muros da fisioterapia, né? Isso para a sociedade é extremamente importante, então parabéns. Sim, e considerando que a data em si ela foi uma proposição de uma vereadora local, então acaba que, de alguma forma, a fisioterapia, a terapia ocupacional ganham espaço na sociedade também, né? Acabam sendo vistas também de outra forma. Ah, muitíssimo bacana. E talvez o mais legal de tudo isso, né, é o reconhecimento dos pares. Essa eleição de ser feita por fisioterapeutas, cara, ela deve ser muito bacana de você receber um título desse, porque se a tua própria classe te reconhece como referência, não, assim, é para isso que aí você volta, revisita toda a tua história e vê assim, pô, todas aquelas noites em claro, aquela dedicação, abdicar às vezes de um lazer para compromissos profissionais, valeram a pena, né? Então, parabéns mesmo, Daniel. Mas ok, Obrigado. agora sim a gente vai... Perdão, pode ir? Não, só agradecendo pelas palavras, e é isso mesmo, né? Quando vem de dentro de casa, né, de alguma forma, os nossos pares reconhecendo, parece que tem um peso maior, né? Uma importância maior, talvez, porque é de quem realmente acompanha e conhece e reconhece isso, né? Então, foi bem bacana mesmo. Show, show. Daniel, e daí, assim, começando sobre a tua história, né, com a nossa profissão, por que você escolheu a fisioterapia e aonde que você estudou? Aonde foi a sua graduação? Beleza. Bom, eu terminei meu colégio muito novo, porque eu entrei muito novo na escola, né? Eu adiantei um tempinho. Então, com 16 anos, eu tive que escolher qual vestibular eu iria prestar. 15 para 16 anos. E, na época, na nossa federal aqui do Maranhão, eu tinha certeza que eu queria a área da saúde, e tinham duas certezas também, que eu não queria nem medicina nem enfermagem. Isso era claro para mim. Não sei por quê, mas eu não queria, no auge dos meus 15, 16 anos, eu tinha
convicção. E aí me sobraram algumas opções para fazer o vestibular. Odontologia, educação física. Acho que só essas duas, na verdade. E eu escolhi fazer odontologia. Não passei no vestibular. A primeira vez, não passei na segunda vez, no final do terceiro ano do colégio, né? Uhum. E uma colega que era da minha turma da escola falou, ó, Daniel, abri uma faculdade privada aqui que tem um curso de fisioterapia. Eu, bacana, é da saúde? A pergunta que eu fiz para ela pelo telefone, quando se usava ainda telefone fixo. Para ligar, né? Eu falei, mas é da saúde isso aí? Ela é. Eu falei, então eu vou fazer esse vestibular. Então eu não tinha a mínima noção do que era a fisioterapia. Não sabia nada, nunca tinha ouvido falar em fisioterapia há 25 anos atrás, aqui no Maranhão, mas tinha essa faculdade, né? Eu vou lá, vou falar com meus pais, se eles, né, topam que eu faça, né, se pagam, né, a inscrição no vestibular, já que era para faculdade privada, não para pública. Enfim, fiz o vestibular, passei no vestibular, na época, bem concorrido na época, inclusive, e de forma paralela eu passei também na Universidade Estadual do Maranhão, no vestibular de Química. Então eu fiquei, saiu o resultado um dia seguido do outro. Então, um dia eu fui aprovado em fisioterapia, no outro em Química. Aí eu fiquei, bom, entre ser professor de Química, que era a formação, e ser fisioterapeuta, eu imagino que ser fisioterapeuta deve ser mais interessante. A diferença é que meus pais vão ter que pagar a faculdade, enquanto a outra era pública, né? A estadual. Me deram esse poder de escolha e escolhi a fisioterapia e fui fazer a matrícula e entrei sem saber exatamente nada sobre a profissão. Então, meu começo com fisioterapia foi esse, foi no escuro. Eu só sabia que era da área da saúde. Total. Mas a faculdade era aí na capital mesmo, era em São Luís mesmo. São Luís mesmo. Ela tinha, eu formei na segunda turma de fisioterapia, então tinha uma turma antes, já tinha começado, eu entrei na segunda turma dessa faculdade. Mas sem saber nada. Hoje, Daniel, talvez para quem é acadêmico e está ouvindo ou assistindo o podcast, isso pode parecer completamente absurdo. Como assim? Não tinha informação, né? Mas lá no finalzinho da década de 90, começo dos anos 2000, eu lembro que o principal meio de acesso às profissões era um guia, o Guia do Estudante. Vocês lembram disso? Sim. Era um livro que meio que circulava, né, no segundo grau, que hoje é o ensino médio, que as pessoas compartilhavam, assim, tem essa profissão aqui, tem aquela lá, e realmente a fisioterapia era muito pouco conhecida. Veja, se a gente for fazer um recorte temporal aqui, em 20, 25, em 30 anos, a nossa profissão evoluiu mais que na velocidade da luz, em termos de reconhecimento social, em termos de... Dificilmente hoje alguém não sabe o que faz um fisioterapeuta, não é verdade? Então, pode não saber tudo. Sim, sim. Né? Hoje a gente tem muita área de atuação, mas assim, o grosso, acho que todo mundo sabe, né? Lá nessa época, né, no comecinho dos anos 2000, basicamente, se alguém saberia o que é, sim, é aquele que reabilita quebrado, né, o pessoal que fez uma fratura ou que sofreu um acidente, era muito vinculado a isso, não é real? Sem dúvida, eu não tinha noção nenhuma, na verdade, né? Sim. Mas aí as coisas vão acontecendo, né, na nossa vida, e no primeiro período da faculdade, em que a gente só estudava as disciplinas básicas, né, anatomia, fisiologia, ou seja, ainda não tinha noção do que era fisioterapia. Isso. Eu tive contato, né, com a fisioterapia em si, né, nesse primeiro semestre da faculdade, porque o meu pai sofreu um acidente de carro, né, acabou tendo várias fraturas, politrauma, né, literalmente. Uhum. E ficou um tempo na UTI, ficou um tempo no hospital e ficou anos em reabilitação. Então, no primeiro ano, no primeiro período, eu lembro que eu ia para o hospital visitar ele e ele estava tão emagrecido que eu estudava anatomia nele. Já que eu estava estudando anatomia na época, eu estudava no corpo dele porque era fácil de ver os processos ósseos, a musculatura, estava totalmente, né, emagrecido. E aí, logo depois, quando ele voltou para casa, iniciou-se, né, a reabilitação com um fisioterapeuta, que aqui, na época, era difícil de ter. Como não tinha nenhuma faculdade, nenhuma formação, não existiam fisioterapeutas formados aqui. Então, formados no estado. Todos vinham de fora, ou do Ceará, ou da Paraíba. Foram os principais fornecedores de fisioterapeutas para o Maranhão.
lá no começo. Então, foi quando eu tive contato, né? Porque o fisioterapeuta passou a atendê-lo em casa, e foi quando eu comecei a ver, né, um pouco da reabilitação do quebrado. É exatamente, literalmente isso, né? O meu pai todo quebrado e sendo reabilitado por um fisioterapeuta. Então, esse foi o meu primeiro contato com a fisioterapia de verdade, digamos Prática. assim. Prática. No primeiro período da faculdade. E aí os professores de vocês, Daniel, então eles também eram, né? Acredito, claro, um ou outro pode não ser fisioterapeuta, mas depois, né, a maioria são. E aí eles também vieram de outros estados, né? Já moravam aí ou acabaram sendo contratados para ir para aí? Como é que foi, você sabe? Sei, porque eu tenho contato com a grande maioria até hoje, então a gente acaba sabendo um pouco da história. Todos vieram de fora, né? Acho que tem um ou dois que eram daqui, foram fazer fisioterapia fora e voltaram. Mas a maioria era do Ceará ou da Paraíba, um ou outro de outro estado. E vieram para cá por conta da faculdade que abriu, né? Por conta do emprego mesmo, né? Ou de convites, de indicações, acabaram vindo para cá e a grande maioria está aqui até hoje, morando por aqui. Poucos voltaram para seus estados. Então, e assim, além de tudo, né, como você já colocou, eu tinha aulas com médicos. A gente tinha disciplinas que eram ministradas por médicos, mas eram disciplinas clínicas. Na minha formação, eu tinha num período a disciplina médica, então, neurologia, cardiologia, a traumato-ortopedia, um médico ministrava, e no seguinte, vinha a fisioterapia aplicada aí com o fisioterapeuta já. É que nessa época era muito comum que os currículos eram estruturados dessa forma. A gente tinha as disciplinas da saúde ali mais básicas, geralmente com médicos, né? Ortopedia clínica, neurologia clínica, pneumoclínica, e daí no outro ano a gente tinha as que a gente chamava de aplicadas, e os currículos foram mudando para o bem da nossa profissão também. Hoje a maioria dessas disciplinas já são lecionadas, né, por fisioterapeutas, até pela nossa evolução em quantitativo profissional. Não existiam profissionais na época, né, então isso foi uma evolução natural. Daniel, então você já teve contato ali com o hospital, como você falou, por um incidente familiar desde o teu primeiro semestre da faculdade, e aí você começou a tomar gosto pela coisa já nessa época? Não, odiava a faculdade. Não gostava da minha turma, não gostava das pessoas, eu não conseguia me relacionar. Então foi 1 ano e meio, aí eu fiz vestibular para medicina nesse período, mesmo sem querer ser médico, né, como eu já tinha certeza, mas porque eu queria sair da faculdade, não porque eu quisesse fazer medicina. Não passei, ainda bem, que não deu certo, e depois fiz educação física também, mas por querer fazer, mas desisti no meio do curso, então foquei só na fisioterapia. Mas demorei muito os primeiros 2 anos eram um tanto quanto torturantes. Mas era mais por uma questão social, de não gostar da turma ou não gostar do curso? Ou as duas coisas? Era uma questão mais pessoal mesmo, né? Com o ambiente, as pessoas. Minha turma tinha muita gente muito mais velha que eu também, então eu entrei com 16, né? Então ainda estava adolescente ainda. Então tinha essas questões mais pessoais. Tá? Mas depois, assim, do meio do curso, quando a gente começou a ir para as práticas, né, para os estágios, aí sim eu já comecei a entender que era um negócio bacana e também melhorei a minha parte social também, então eu consegui já me ambientar melhor, e aí foi isso, aí foi só sucesso, daí para frente a turma, a gente inclusive vai se reunir mês que vem, nossa turma mais uma vez, para o 21º comemoração aí de graduação. De formatura, que bacana. A gente vai recortar só esse trecho que você falou que você não gostava do pessoal da sua turma e mandar pra galera, tá? Só pra você ficar... não, tranquilo, eles sabem. Maravilha. E eles não gostavam de mim também, então tá tudo em paz, tudo em casa. Tudo certo. Daniel, e o teu interesse pela área mais hospitalar, digamos assim, aconteceu em que momento? Foi durante a vivência de alguma disciplina? Foi no estágio? Foi depois que você formou, que teve alguma oportunidade para trabalhar em hospital? Como que isso veio? Beleza. Eu trabalho tem um pouco mais de 20 anos em terapia intensiva. E durante o período de graduação, a minha fala mais comum era: eu nunca vou trabalhar numa UTI.
Eu falei isso inúmeras vezes, falava isso inúmeras vezes. Não vou trabalhar com UTI, não vou trabalhar com crianças. Eram duas coisas certas na minha vida. Tanto que no meu estágio do último ano da formação, da graduação, que era hospitalar, então somente em hospitais e em UTIs, eu só passei mesmo porque era obrigado. Mas eu falava para meus professores, eu não vou atender ninguém, eu não vou fazer, eu não quero, eu não gosto, não é um ambiente que me agrade. E eu não estudava, não gostava de verdade da terapia intensiva, mas era louco pelos quebrados. Então, o que eu queria era reabilitar pós-fraturas, pós-traumas, aquele paciente com fixador, aquela coisa assim, aquilo que era o que eu mais gostava de fazer. Chamava atenção. Chamava atenção, exatamente. E aí, logo que eu formei, eu consegui um emprego nesse hospital, na época com um contrato, né? E fui lotado exatamente no setor de ortopedia do hospital. Então, estava tudo em casa. Eu tinha acabado de formar, já tinha meu emprego e estava trabalhando com ortopedia, que era o que eu queria, traumato-ortopedia. Abri uma pós aqui na época em traumato-ortopedia, me inscrevi na pós, ou seja, estava tudo encaminhado. Caminhando. Pós, emprego, tudo na área que eu queria. E aí, um belo dia, no próprio hospital, eu fui chamado pela direção, numa sexta-feira, para me informar que na partir da segunda-feira seguinte eu iria trabalhar na UTI cardiológica do hospital. Me dando duas opções, ou eu iria ou eu sairia. Como era meu único emprego, eu falei, bom... Bem simples. Simples, não quer, tem quem queira, né? Te deu opção, pensa. Falei, bom, sendo assim, eu vou, mas eu não sei o que eu vou fazer. Lá, eu não tenho a mínima noção, justamente porque o meu estágio eu não aproveitei porque eu não gostava da área. E lembro muito bem de ter falado assim, eu vou, mas eu não quero ser cobrado. Pelo menos uns 2, 3 meses aí, eu quero aprender o que eu vou fazer. Porque tinha um agravante. Eu ia ser o primeiro fisioterapeuta daquela UTI. Não existia ninguém para estar me apoiando naquele ambiente. Era eu com o meu pouquíssimo conhecimento sobre a atuação do fisioterapeuta na UTI. E assim foi. Nesse momento, Daniel, no hospital todo, quantos fisioterapeutas tinham? Tinham, acho que comigo, 4 ou 5. Eram bem poucos mesmo. Era para o hospital todo, contando aí 2 unidades de hospital, com UTI cardiológica, UTI adulto, UTI neonatal, enfermarias, né, de pediatria, de cirurgia adulto, clínica médica, enfim. Então, eram 4, 5 fisioterapeutas e olhe lá. Caramba. E aí, o que aconteceu? Você foi na segunda-feira para cardio. Fui lá para a UTI cardio, me apresentei e falei, vamos lá, né? Vamos ver como é que vai ser aqui hoje. E a UTI ela ficava do lado da outra UTI, dividiam o mesmo espaço, né? E nessa outra UTI tinham 2 fisioterapeutas que tinham sido professores meus também, né? Então, eu meio que ficava lá e cá, né? Eu ia lá, tirava dúvida, voltava, fazia o meu, e aí fui, aos pouquinhos, estudando, sempre estudando. Uma coisa que eu não parei de fazer foi estudar. Já que eu vou fazer isso, eu vou estudar para fazer o melhor, né? Mesmo com as minhas limitações de conhecimento. E aí, lá na época, passava o estágio da minha faculdade, passava lá nesse hospital, então... Alguns dias tinha o preceptor, né, da faculdade, que foi meu professor, então eu colava nele também para tirar dúvidas. Então, meio que eu fui me encostando nos outros, né, que já eram mais experientes, para poder ir pegando também o macete das coisas. E assim foi. Né, e era só eu. Nessa época eu só ficava de manhã, fisioterapeuta na UTI, era só até de 7 às 13, não tinha, então eu comecei lá. Depois eu propus para estender para a tarde também, então eu passava o dia todo lá. Depois eu propus para estender para o fim de semana também, porque era só segunda a sexta. E aí eu comecei a ficar todos os dias, de domingo a domingo, indo para lá, sem feriado, sem nada. Com o intuito também de aprender a vivenciar mais, né, aquilo ali. E claro, estava sendo pago para aquilo. Então, foi. E aí depois teve a chance de contratar um outro colega, aí a gente começou a crescer, né, e montar um serviço ao longo do tempo, aí foi estruturando, e fiquei lá nessa UTI por 15 anos, exatamente, 15 anos e meio fiquei lá nessa UTI, até pedir para ser deslocado para outra UTI do hospital.
Mas não foi nada fácil, nada fácil. No primeiro plantão, vocês têm ideia, primeiro plantão eu coloquei minha mochila no local e o enfermeiro falou, pode tirar daí que esse aí é o lugar da minha mochila. Desculpa, não sabia. Fui bem recebido. Meu Deus. E quando você saiu, Daniel, após esses 15 anos e meio de ser o primeiro fisioterapeuta lá nessa UTI, né? Você saiu com um serviço totalmente implementado e com quantos profissionais? Quando eu saí, a gente tinha 6 leitos, depois passou para 10 e a gente estava, acho que 4, 7, acho que 8 ou 9 fisioterapeutas lá na época. Foi logo após a pandemia, né? Passou aquela fase mais grave, aí eu aproveitei para migrar de UTI, sair da UTI cardio para UTI adulto, que era geral, né? Que tem de tudo menos cardio. E tinham 8 ou 9, tinha residência, né? Desde 2010 começou a residência, então a gente acompanhava os residentes dentro da UTI cardio especificamente, aí fui fazer curso fora também, né? Para aprimorar, enfim, deixei lá, fiz muita pesquisa na época também, então acabou que isso ajudou também a melhorar a nossa assistência. A gente publicou muitos estudos na época lá, especificamente de cirurgia cardíaca. Então, foi um período bem bacana. Depois que eu entendi a coisa, claro, bons anos depois, né? A gente conseguiu deixar bem estruturadinho e segue lá a UTI funcionando do mesmo jeito. Hoje a chefe, né, da UTI da Fisio foi minha primeira residente, ela é coordenadora da UTI hoje, então tem a sementezinha plantada, tá lá. E quando você fala, Daniel, que você foi estudar fora, aí você tinha que fazer essas tuas, né, junto com o teu estudo todo, formações, pós-graduação, não sei, cursos, você tinha que fazer fora aí do Maranhão, isso? Isso. Tinha sempre que ir para outro estado, participar de congressos, né, eventos, cursos. Só que, assim, demorou um bom tempo para começar a buscar fora. Eu sempre comprava muito livro de fisioterapia e cirurgia cardíaca, né, que era o foco lá. Então, eu lia tudo, mastigava, sabia de cabo a rabo o que tinha nos livros, porque eu estudava bastante, nos artigos também. E sempre querendo fazer o melhor, então eu me cobrava eu tenho que ir para um local que já faça isso há muito tempo para saber se o que eu estou fazendo aqui é o correto. E aí eu saí daqui, fiquei uma semana no INCOR, em São Paulo, fazendo um curso lá de formação e vi, realmente, não está tão errado o que a gente está fazendo aqui, talvez estruturalmente não, é incomparável, né, claro, mas em relação à qualidade do serviço, não deixávamos nada a desejar, e assim continuou, né, posteriormente. Ô Daniel, e aquele pessoal que te chamou naquela fatídica sexta-feira para te dar essa notícia, obviamente você ficou puto com eles no momento, natural, né? Porque você estava confortável, era uma área que você gostava, que você talvez pretendia continuar atuando aquilo, talvez para sempre ali, né? Ou estava, ao menos, se encaminhando para isso, e hoje talvez você agradeça esse pessoal. Eu lembro muito bem de uma fala da diretora, quem sabe você não se acha nessa área? Aí eu falei, provavelmente eu não vou me achar, mas vamos lá, né? Já que tem que fazer. Porque eu tinha tanta certeza que era aquilo que eu não queria na época, mas sem dúvida, foi aqueles pontos de inflexão que tem na nossa vida, né? Fazer a curva subir, e foi um momento de queda, né? De alguma forma, mas que depois veio uma subida que valeu muito a pena, né? Essa construção desses últimos anos aí. E hoje eu não sei nada de ortopedia, então não me perguntei nada. Apesar de ser pós-graduado não sei nem para onde é que vai. É isso aí. Não, mas veja que isso nos faz refletir, né, Daniel, porque na vida acontece muito isso, e a gente tem que tomar algumas decisões, e às vezes as decisões, elas não são fáceis justamente por isso, né, porque a gente é obrigado, às vezes, a mudar muito, né, a sair de uma zona de conforto, mas se a gente não arrisca, às vezes a gente está perdendo uma baita de uma oportunidade, né? Exatamente. Se eu tivesse dito, tá bom, então eu não quero ir, né? O que é que teria acontecido, né? Onde que eu estaria? Eu não estaria aqui, com certeza, com vocês. Isso é fato. Verdade. Que coisa, né? A vida é assim, é o que a Sibeli falou. Muitas vezes nós temos 2 caminhos a seguir e com decisões difíceis a tomar,
muitas vezes por caminhos que a gente escolheu e algumas vezes por caminhos que outras pessoas escolhem por nós. E aí cabe a nós tomar a decisão e ter resiliência para tentar fazer o melhor possível, que foi o que você fez. E veja, foi uma grata surpresa da vida para você. Mudou de área, se encontrou. Hoje é uma baita referência. Tanto é que o título que a gente falou lá no iniciozinho do episódio que você recebeu é um reconhecimento à área de atuação que você tem hoje, porque você falou que foi um título relacionado à geração de conhecimento, então nada mais relacionado a isso. Então veja como a vida pega algumas peças aí e acontece isso. Daniel, e daí você falou que agora você mudou de setor, você continua no mesmo hospital, mas em outra UTI? Isso. Eu tive experiências em outros hospitais, em outras áreas da fisioterapia também. Eu tive clínica, eu trabalhei com educação especial no concurso da prefeitura municipal, também para as escolas, fazer adaptação de rampa, cadeira, né, coisa para as crianças que tinham alguma limitação. Então, eu fiz várias coisinhas ainda, né? Trabalhei no interior do estado aqui também, no começo. E pós-pandemia, eu tive a oportunidade de mudar, né, de UTI. Foi uma escolha mais pessoal, né? Porque a minha esposa, a gente trabalhava na mesma UTI, então a gente não podia tirar férias juntos, fim de semana juntos, tudo chocava as escalas. Então a gente acabou aproveitando que teve uma oportunidade, e aí eu pedi para sair da UTI. Ela tá lá na cardio, ela ficou lá, ela foi residente lá e acabou continuando no serviço. E eu, né, tanto por conta disso, tanto para aprender mais, porque a gente fica limitado ali na cardiologia e, enfim, é uma coisa não repetida, né? Claro que cada paciente é único, mas você vê situações muito semelhantes durante muito tempo. Recorrências, né? E no UTI adulto, todo dia é uma emoção. Então, eu tô há 5 anos, agora em outubro faz 5 anos que eu tô lá nessa UTI, e todo dia é uma UTI geral, né? Cirúrgica, certo. E clínica geral, exceto cardio, né? Tudo que não é cardio vai para lá, né? Do cabelo, a unha do pé, tirando o coração, vai tudo para lá. Então, é uma fonte de aprendizado diária. Todos os dias tem alguma coisa nova, é um outro perfil de paciente, são outros raciocínios, né? Então, foi também uma forma de me estimular a continuar estudando e aprendendo coisas novas também dentro da mesma área, né? Porque ambos eram terapia intensiva, somente com as suas particularidades, né, de cada área, de cada setor. Mas estou lá ainda, no mesmo hospital. Mas sabe uma coisa que me chamou atenção, até foi uma fala tua do comecinho, que no início tinha o fisioterapeuta só na parte da manhã, né, até a 1. E veja também a conquista, né? Inicialmente você pedindo por uma questão de experiência, mas também o próprio hospital, acho a gestão entendendo a necessidade, né, que nem sempre acontece, e isso foi uma evolução da fisioterapia em terapia intensiva também, né? Hoje a gente ainda briga, se não me falha a memória, você até me corrige, mas eu acho que ainda não existe obrigatório em todos os estados as 24 horas, acho que hoje ainda o obrigatório são só 18 horas, né? Isso, a lei federal de 18 horas, e alguns estados têm leis estaduais para 24 horas. 24 horas. Mas que no Paraná não é 24 horas ainda, são 18 horas. Aqui a gente já tem há bastante tempo, as 24, tanto nos hospitais quanto nas UPAs. Fisioterapeuta 24 horas aqui no estado. E lá no passado, né, quando eu pedi para ir à tarde, quando entrou uma outra colega no setor, eu já sugeri, a gente poderia ficar à noite também. Isso antes da lei, porque a gente trabalhava com os pós-operatórios, e eles chegavam um no final da manhã, um no final da tarde. E aí, às vezes, esse paciente ficava entubado até o outro dia, quando a gente chegava para fazer a extubação. Por que a gente não pode ficar à noite e, de repente, acelerar esse processo da ventilação mecânica, extubar esse paciente à noite ainda? E a gente começou a ficar até 9 da noite. Aí, ficava um pouquinho mais, né? No horário, até 9 da noite. E acabou que não deu certo nessa época, mas depois, quando a gente mudou para um outro ambiente da UTI, aumentou leitos, aí eu fiz um estudo, eu tinha muito dado, eu coletava, todo paciente que entrava na UTI, eu tinha uma ficha minha, né, do meu serviço, para eu registrar todas as informações dos pacientes, da evolução. Então, tive muitos dados para poder argumentar com a direção a implementação da fisioterapia à noite, na época. Tá aqui, eu vou
te mostrar os dados que eu tenho hoje, me dá 3 meses de fisioterapia 24 horas, eu vou te mostrar os dados depois e vou te provar que tem impacto positivo. E assim a gente conseguiu colocar as 24 horas antes da lei, né, da RDC, das 18 horas, a gente conseguiu botar as 24 na UTI, mostrando realmente que fazia diferença. Oh, isso é sensacional, Daniel, mostrar a efetividade de fato do nosso exercer profissional, né, cara? Isso eu fico satisfeitíssimo de ver que a gente consegue comprovar de fato com dados o quanto a nossa profissão é importante. Cara, se for falar no cenário de UTI, é absurdo, né? Eu até ia dizer assim, eu acho que, claro que os dados, né, a gente ter né, essas informações palpáveis, isso é extremamente importante. Eu não sou da área, mas sempre que as pessoas me falam, a gente conversa sobre, para mim é tão simples. Tá, então a pessoa pode ter uma intercorrência só das 7 da manhã até a 1 da manhã. Da 1 às 7 ela não precisa. Escolhe. Então, assim, na minha cabeça a conta não fecha, assim, você está dentro de um ambiente hospitalar, né? A gente que tem filho, né, fazendo uma relação até bem, quando que ele tem febre? Bem lá de madrugada. Madrugada, com certeza. De dia não tá tudo Ninguém bem. tem febre de meio-dia. É assim mesmo. E a gente passou por um período aqui, algumas questões mais políticas do hospital, a gente ficou 2 anos com essa escala de 18 horas. E era muito ruim. Né? E eu era da noite, né? Também nessa época. Então, ficava de 19 a 1 da manhã, ia para casa, às vezes voltava de manhã. Né? Então, assim, foi uma época muito ruim. E aquela coisa, né? Como você falou, de 1 até as 7, não pode acontecer nada que o fisioterapeuta, né, possa intervir, porque ele não vai estar lá. Então, é inimaginável. Quando a lei saiu, a gente, olhando pelo copo cheio, né? A lei foi maravilhosa porque Sim. A lei de 2010, né, a RDC 7 de 2010, a Anvisa, ela foi maravilhosa porque ela tornou obrigatória a presença do fisioterapeuta na UTI. Então, isso é um ganho. Claro. Porque até então não era. Então, olhando o copo meio cheio, né? Não existia e desde 2010 é obrigatório ter fisioterapeutas nas UTIs. Aí veio as 18 horas, né? Que é o mínimo. Lá está bem claro, no mínimo por 18 horas. E aí, claro, muitos gestores usam disso, né? Vão seguir a lei, seguir o mínimo. Só que o mínimo não é o necessário. A maioria das vezes, ainda mais na UTI. É um fato. Daniel, e vamos pensar num cenário fictício, né? Um aluno que está cursando estágio ali, que ele está na cardiorrespiratória, que ele está no hospitalar, ou mesmo um profissional da ortopedia que queira mudar de área, como foi o seu caso. O que basicamente um fisioterapeuta faz numa UTI cardiológica, que é assim o teu primeiro setor, digamos, de expertise, e o que ele faz numa UTI geral? Tem muita diferença de atuação? Quais são os princípios básicos ali de competências para cada um desses setores? Dá uma resumidona geral, assim, para a galera entender. Beleza. Em relação à assistência em si, ela não tem tanta diferença. O que tem são particularidades do paciente, né? Mas o que vai ser feito é muito semelhante, guardando as características específicas de cada perfil de pacientes. Então, o nosso foco, né, a gente entrou na UTI pela porta da terapia respiratória. Então, a gente tem um foco muito forte no suporte ventilatório mecânico, na ventilação não invasiva, na oxigenoterapia, na terapia respiratória em si. Então, um paciente muito grave na UTI, a gente vai acompanhar o processo da ventilação mecânica desse paciente desde o início até o final, até a retirada desse suporte, e de forma concomitante, quando possível, né, nessa fase ainda da ventilação ou pós-extubação, o foco é na reabilitação funcional, na reabilitação física. Então, a gente tem essas duas visões, digamos assim, de ser o terapeuta respiratório e de ser o terapeuta físico, vamos dizer dessa forma. Por quê? Ao longo dos anos, começou-se a perceber que os pacientes na terapia intensiva, eles ficavam fracos do ponto de vista de falta de força mesmo, né, de não conseguir se movimentar. E no passado existia a cultura do imobilismo. O indivíduo que está na UTI, ele está muito grave, então ele não pode se mexer, ele tem que ficar sedado.
E aí as evidências, né, foram mostrando que isso era deletério para os pacientes. Veio a fraqueza adquirida na UTI, vem a síndrome pós-terapia intensiva. Então, a gente começou a entender, em torno de 20 anos para cá, que era necessário que esses pacientes se movimentassem, ou que fossem movimentados dentro da UTI. Então, a gente, né, começou a trabalhar junto com a ventilação mecânica com esse processo de recuperação funcional. Ou recuperação funcional, ou evitar que aquela condição física negativa se instalasse, de forma preventiva, vamos dizer assim. Então, a gente trabalha tanto para evitar que ocorra a fraqueza, que ocorra a disfunção, quanto para recuperar aqueles que tiveram. Então, resumindo a nossos dois pilares, digamos assim, da assistência é garantir suporte ventilatório o mais adequado possível para o paciente, enquanto ele está precisando de suporte de vida, e reabilitá-lo, mesmo ainda com suporte ventilatório ou após a retirada, para que ele possa sair da UTI numa condição funcional mais próxima possível daquela que ele tinha antes da sua internação. Ou seja, não é só viver, não é só sobreviver, mas é para viver. Eu não quero que ele só sobreviva, eu quero que ele viva após a internação, que ele possa sair da UTI se levantando sozinho da cama, andando de forma independente, se alimentando, tomando banho, sendo independente. Então, a nossa missão sempre vai ser essa, né? Fazer a chamada reconciliação funcional, que é entender como ele era antes da internação e devolvê-lo para a família e para a sociedade na condição funcional mais próxima possível da que ele tinha antes. Isso eu vejo, Daniel, assim, eu sou zero da área hospitalar, terapia intensiva, então, minha nossa, sei zero. Mas durante a minha formação acadêmica, isso há milhões de anos atrás, né, eu tive uma formação muito forte na área hospitalar. Então, a gente já desde o terceiro ano, que era ainda os primeiros estágios, a gente já tinha estágio em hospital, depois no último ano também nós passávamos por 3 grandes hospitais em Curitiba, enfim. Então, eu tive uma formação e eu fiz estágio voluntário, naquela época podia, né? Eu lembro que eu fazia todos os dias, da 1 às 7, lá no Hospital Erasto Gettner, em Curitiba. Então, eu passei por todos os setores e lá também. Então, assim, eu tive uma formação, mas ainda enquanto acadêmica, bastante intensa dentro de hospital. E, assim, para mim, me surpreende positivamente, né? O quanto mudou realmente, né? Porque, assim, você falando, me via realmente nessa época, de 20 e tantos anos atrás, que, assim, era muito mais, né, uma coisa não passiva, né, mas era mais uma fisioterapia respiratória mesmo, assim, tentando não deixar o cara morrer. E hoje é uma visão completamente diferente de, assim, você precisa viver melhor. Então, assim, a gente já vê um caráter muito de reabilitação mesmo dentro da terapia intensiva, né? Assim, hoje eu converso, tenho muitos colegas da terapia intensiva, e isso me fascina, assim, porque foi uma mudança muito grande mesmo, né? Do que a gente fazia dentro da UTI do que se faz hoje, né? E por já estar há tanto tempo, eu vivi isso, né? Eu vivi essa transição, digamos assim, né, do fisioterapeuta que só focava na respiratória, né, e que era eu no começo, porque era o que a gente sabia que era para fazer, a gente não tinha essa visão. O primeiro estudo que fala de mobilização em UTI foi de 2008, então não faz tanto tempo assim. Eu entrei em 2005 na UTI, então foram 3 anos, pelo menos, só focado no cuidado respiratório. Né? E com alguns protocolos muito rígidos, totalmente errados, que hoje a gente tem certeza de que a gente fez muita bobagem lá no passado por falta de conhecimento, mas era o que tinha na época, né, de conhecimento, que hoje a gente tem muito mais fácil. E aí eu vivi essa transição, né, de começar a entender. Eu lembro muito bem que chegou um momento que eu queria que os pacientes que tinham alta da UTI saíssem caminhando da UTI. E foi um choque, assim, para a equipe. Mas como caminhar? Ele acabou de operar o coração. Eu falei, pois é, já operou, né? Então agora tem que andar. E aí, algumas vezes, eu mesmo levava o paciente de alta para a enfermaria andando. Eu falei, vai andar sim, vamos lá, vai sentar, vai andar. Então, ainda era algo que chocava, né, na época, porque não era comum.
Eu vivi essa transformação, né, de fisioterapeuta que era só terapeuta respiratório para o fisioterapeuta completo, né, que tem a terapia respiratória como base da assistência, mas que entende que o seu diferencial ali dentro é a reabilitação física. Porque o suporte ventilatório, ele é compartilhado, ele não é da fisioterapia. Já a reabilitação ali naquele ambiente, do ponto de vista físico, funcional, ninguém vai fazer. Só eu que vou fazer. O médico não vai fazer, o enfermeiro não vai fazer, os outros profissionais não vão fazer. Se eu não estiver lá, o paciente não vai ter aquilo. Vocês falando ali, eu realmente recordo que você comentou que a parte respiratória foi a nossa porta de entrada para UTI, e hoje talvez não seja a nossa principal área de atuação, a nossa principal função dentro desse cenário. Isso é tão curioso, porque eu lembro claramente, assim, na minha época de aluno ou de recém-formado ali, era muito claro que quem atuava numa UTI tinha que dominar a ventilação mecânica, as manobras respiratórias, e, né, basicamente essa parte de higiene brônquica e, assim, deixar o pulmão do cara limpo para que ele pudesse respirar. Daniel, ele quer falar botar o paciente para soprar bolinha, ele tá doido para falar isso. Também. A gente sabotagem, né? E hoje a gente tem esse leque absurdo de atuação que hoje o fisioterapeuta que atua na UTI, ele tem que dominar eletroterapia, porque ele tem que saber fazer uma russa no paciente para recrutar unidade motora, ele tem que dominar cinesioterapia, exercício, ele tem que dominar mobilização, ele tem que dominar fortalecimento e N outros... Da neuro, né? Porque, assim, muita coisa pode acontecer o tempo todo, né, Si? Sim. Como essa área em específico evoluiu, mudou e, de fato, vem sendo cada vez mais resolutiva, né, Daniel? Porque é o que você falou, às vezes os caras saem da UTI caminhando. Isso, assim, é impensável há poucos anos atrás. É isso mesmo. A gente entrou realmente pela porta da terapia intensiva, mas hoje o meu diferencial na UTI, não falo eu, né, o fisioterapeuta, o que ele entrega de diferente é a fisioterapia, a terapia física, né? Terapia do movimento, a terapia com recursos físicos. É o que a gente faz diferente. Nenhum outro profissional vai fazer o que a gente faz lá. O suporte ventilatório, ele acaba sendo algo que é compartilhado com outros membros da equipe, mas que muitas vezes nós somos o ator principal daquilo ali também, daquela condução. Então, realmente mudou muito a assistência. A gente hoje entende que eu tenho que entregar um suporte ventilatório de qualidade para garantir que a reabilitação seja feita de qualidade também. Eu tenho que ter essa conexão dos dois, né? essa integração entre o entendimento do suporte ventilatório e da reabilitação física, assim, que caminhar juntos realmente. Porque se eu não fizer bem o suporte ventilatório, esse paciente vai demorar mais na ventilação, vai ter mais debilidade, vai ser mais difícil recuperá-lo. Então, a gente precisa realmente ter essa visão dupla, mas sempre destacando, né, que o meu papel de diferente na UTI, que nenhum outro profissional faz, é a parte física da coisa, né, é a reabilitação funcional, física, tornar o paciente independente dentro da UTI. Então, a gente precisa falar cada vez mais disso, sem esquecer o suporte ventilatório como uma parte também essencial do nosso trabalho, né? Então, realmente mudou muito, a gente vê essa transformação, vê essa mudança, eu vivi isso, e hoje cada vez mais quero entregar para o meu paciente, para o serviço, aquilo que ninguém vai entregar. Maravilha. Se eu te interrompi antes, ele pode seguir com a tua pergunta. Eu não sei se eu me lembro, mas, enfim, mas eu acho que eu só ia complementar, que eu acho que também é um perfil que a gente tem visto num contexto geral, né, a gente em algum momento segmentava muitos, pelo menos os grandes sistemas, né, então ortopedia, neuro, a respiratória, a cardiorrespiratória a gente já colocava até as duas juntinhas, né, e eu acho que cada vez mais a gente tem, independente se é UTI, se é hospital, enfermaria, se é clínica, a gente também tem entendendo que os sistemas, eles não trabalham separados, né? Então, assim, não é essa coisa, ou
Daniel é da terapia intensiva, então ele sabe 0 da orto e sabe 0 da neuro. Não, se você souber 0 da orto e 0 da neuro, você não vai atingir isso que a gente acabou de falar, né? Eu sou da neuro, então eu sei 0 da orto e 0 da respiratória. Não, e assim por diante, né? Eu acho que a gente tem também cada vez mais entendendo que, na verdade, a gente trata de um ser humano. Nós temos objetivos, óbvio que cada especialidade, né, tem um viés diferente, um objetivo. A gente não precisa dominar tudo, eu não preciso ser expert da ventilação mecânica, mas eu tenho que ter uma noção para, no mínimo, indicar o meu paciente para um colega que seja especialista, né, naquela outra área, né? Mas a gente hoje acho que tem uma visão um pouquinho maior, né, enquanto fisioterapeuta, do que a gente tinha lá atrás. E na terapia intensiva isso fica mais visível, mais forte, né? Eu costumo falar que a terapia intensiva, não, claro, desmerecendo nenhuma outra área, mas é a área mais complexa da fisioterapia, na minha visão. Justamente por você ter que dominar várias disciplinas que são extremamente diferentes uma da outra. Então, eu tenho que saber entender de monitorização, do paciente crítico, de ventilação mecânica, do oxigênio, da não invasiva, da farmacologia aplicada à terapia intensiva. Medicação, eu tenho que exato. entender, né, eu tenho que entender um outro ponto, né? Eu tenho que saber me relacionar com pessoas, porque eu não trabalho sozinho, como no meu consultório, que eu estou lá eu e o paciente. Então, eu trabalho com uma equipe multidisciplinar, eu trabalho com a família junto o tempo todo. Eu estou no momento do paciente, no momento crítico da vida do paciente, então tenho que ter também essa cabeça de entender, né, ser empático com a situação do paciente, da família. Então, não são só conhecimentos técnicos, né, que eu tenho que ter, mas é uma área muito complexa. E a coisa tem que entender da ortopedia, da neuro, da cardio, de tudo. A UTI que eu trabalho, eu recebo pacientes que passam por cirurgia ortopédica, por cirurgia neurológica, ou que têm, né, condições ortopédicas e neurológicas. Então, a gente precisa realmente ter noção de muita coisa para estar no UTI com segurança, sem dúvida alguma. Daniel, e no serviço de vocês hoje também vocês atendem residentes? Sim, na nossa UTI, no hospital, na verdade, a gente tem, por ano, entram 10 residentes em várias áreas separadas, né, terapia intensiva, adulto, neonatal, pediátrica, cardio, nefro e clínica médica e cirúrgica. Na UTI adulto, onde eu fico, a gente tem 2 residentes, entra um a cada ano. Então, a gente acompanha. Aí, desde 2010, quando começou a residência multiprofissional no hospital, eu acompanho os residentes, né? 15 anos aí já com essa missão também dentro do hospital, que é a formação de profissionais. E são residentes da fisioterapia e de quais outras profissões que ficam com vocês ali no serviço? Nossa responsabilidade só da fisioterapia, né? Mas dentro da nossa UTI, a gente tem residentes de fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicologia, medicina, enfermagem, farmácia, nutrição. E se eu não estou esquecendo ninguém, é só isso. Só isso tudo. Isso que eu ia falar, na verdade, não é que você vai esquecer, já falou todo mundo. É porque ainda tem o serviço social, que não tem residente, mas tem estagiário também. Mas acho que é isso. Essa turma aí, a gente acaba se relacionando com todo mundo, né? Inclusive com os residentes. Federal. É da Federal. Da Universidade Federal. E a Federal ainda continua sem o curso de fisioterapia? Continua. Chegou a abrir uma época aí seletivo para professor, né? Do curso de fisioterapia que ia começar, teve o seletivo, os professores foram aprovados no concurso e o curso não existe até hoje. Mas já tem professores. Não acredito. Aí eles atuam na educação física, em mestrado, doutorado, na medicina. Enfim. Mas por que não abriu turma, Daniel? Não, porque não abriu o curso mesmo. Não teve oferta ainda. Não foi criado o curso. Não sei o que acontece. Estão lá batalhando, né? Para tentar... Os que já estão lá, né? Os fisioterapeutas que estão lá hoje estão tentando aí ver se conseguem fazer acontecer. Por enquanto, o trâmite para abrir um curso, principalmente da área da saúde, dentro de uma instituição pública, ele não é tão simples. Ele requer uma série
de aprovações em centros, em conselhos, aprovação orçamentária e assim por diante, talvez esteja nesse trâmite aí, tá com algum entrave, mas que a gente torce que em breve o curso abra, até mesmo porque se já tem até corpo docente, né? Talvez algum esboço de projeto ali já está também em trâmite. Vamos torcer para que abra em breve. Vamos fazer uma campanha no Fisioverso que hashtag Fisioterapia Federal do Maranhão. É uma boa. A gente abriu ano passado a primeira pública que foi na estadual. E só abriu ano passado. A gente tem hoje um curso, o primeiro curso de fisioterapia em universidade pública que foi na estadual, só que não é em São Luís, é no interior. Daniel, no estado todo do Maranhão, até 2024, não existia um curso público de fisioterapia, é isso mesmo? Isso, exatamente. Só privados, desde 2000, né? Desde 99, né? Quando começou o primeiro, até 2024, que é quando abriu a primeira turma de fisioterapia em universidade pública no Maranhão. A Universidade Estadual do Maranhão, no campus de Itapecuru-Mirim, que fica a 120 quilômetros daqui de São Luís. Nossa, eu acho que é uma realidade inédita em termos de estado. Eu posso estar cometendo algum equívoco aqui, mas eu acredito que deve ter sido o último estado da federação a ter um curso público, hein? Se não foi o último, foi um dos, realmente, porque... eu não sei, mas você sabe... Não, acho que Belém tem, né? Tem sim. Belém tem... Que coisa, gente. Talvez algum estado do norte ainda não tenha. Eu tenho uma noção de que em algum local que eu já andei por aqui no norte, que não tinha ainda também, mas não tinha quando eu fui, né? Talvez tenha depois. Vamos tentar levantar essa informação, nada, obviamente, contra qualquer curso de instituição privada, muito pelo contrário, mas é importante a gente ter a participação de instituições públicas também oferecendo, né, o curso de fisioterapia, porque só traz mais possibilidades para a nossa profissão. Daniel, Opa, desculpa, Ju. Pode perguntar. Você vai falar ainda dessa realidade hospitalar? Porque eu vou mudar um pouquinho o assunto aqui agora. Eu ia mudar o assunto. Só ia fazer uma pergunta, na verdade, porque é um pouquinho ligado a isso, mas mudando. Você, então, hoje é preceptora aí no hospital, né? Por esta residência, mas você é docente de alguma universidade particular ou de pós-graduação? Eu já fui docente de graduação há alguns anos, mas em 2018, 2019 foi quando eu saí. Desde então, não dou aula em graduação, fiquei algum tempo só em pós-graduações, tanto aqui quanto principalmente fora, né, do estado. Do ano passado para cá eu dei uma diminuída aí na carga das viagens, por conta de família mesmo, né, questões de o fim de semana de folga era o da viagem, né, de folga do hospital era a viagem, então acabou que eu fui cortando um pouquinho e hoje eu não dou mais aula em pós, a não ser a que eu coordeno hoje, que é uma pós-EAD em fisioterapia e terapia intensiva. E você consegue ter mais tempo também em casa, né? Eu sempre brinco que quando a gente tem filhos, muita gente sempre pensa na questão financeira, que obviamente vai acontecer, a gente tem muitas despesas, escola, roupa, alguma atividade extracurricular, enfim, né? Quem é pai e mãe aí sabe do que eu tô falando, mas as crianças, Daniel, elas exigem também o nosso tempo, né? Não é só... muito mais o nosso tempo do que com certeza. Esses outros fatores aí. Eles querem estar com a gente, eles querem que a gente esteja presente, eles querem mostrar as coisas que eles estão aprendendo. Então foi muito isso que pesou, né? Nessa diminuição de carga de trabalho fora daqui. Eu viajava muito, né? Todo mês, 1 ou 2 viagens para aula, para evento, para curso, enfim. E nos últimos 2 anos eu dei uma segurada mais para acompanhar. Agora mesmo, quando eu estava me trancando aqui, a minha bebê falou, vem para cá, vem brincar comigo. Eu falei, já, estou numa reunião agora. Quando eu terminar eu vou. Tá bom, tá. Tá lá esperando. Tá esperando. Mas faz parte. Daniel, me conta um pouquinho agora sobre essa tua experiência fora do hospital. Como que foi a abertura do teu serviço de clínica ali? No que esse serviço era focado? Durante quanto tempo ele existiu? Faz tempo já. Ele fechou em 2007, então já faz muito tempo. Faz bastante tempo, entendi. Foi logo após formado, em 2005, um amigo, né, da faculdade, da minha turma, ele teve uma oportunidade de adquirir um espaço e aí me convidou para entrar junto com ele. A gente fechou a parceria. Era uma clínica que já existia, a gente meio que arrendou a clínica
que ela já existia com outras especialidades também, com terapia ocupacional, fono, tinha neurologista, enfim. Era uma clínica de fisioterapia geral, né? Atendia da criança ao idoso, de tudo um pouco. E aí a gente ficou por 2 anos lá, mas acabou que não estava dando retorno, e era muito trabalho para pouco retorno. A gente, com 2 anos, resolveu encerrar as atividades e foi para frente. Mas também era uma outra realidade, né? Quase 20 anos atrás. Eu acho que eu entendi um pouco equivocado na minha concepção, quando você falou, eu tinha entendido que era ali pelo ano de 2015 e 20 que você teve alguma experiência fora do hospital, então acho que eu não tive o entendimento correto dessa questão do tempo. Mas voltando a falar então da tua pós, Daniel, é uma pós sobre o quê? Qual que é o público-alvo? O que vocês abordam? Comenta um pouquinho aqui para a nossa audiência sobre a pós-graduação. É bacana. A gente, no começo do ano passado, a gente já vinha namorando com essa ideia há algum tempo, né? Por conta do trabalho no digital, a gente vê a demanda, a necessidade, especialmente nos interiores, né? Que o colega muitas vezes tem dificuldade de ir para a capital, fazer uma pós-graduação, né? E custo, tempo, enfim. Então a gente viu que era uma oportunidade realmente de levar uma formação diferenciada para essas pessoas que tinham dificuldade em acesso. Então, a gente ficou mais ou menos um ano e meio montando, né, estruturando uma ideia que fosse bacana, e no começo do ano passado a gente lançou a nossa primeira turma de pós-graduação EAD em fisioterapia e terapia intensiva, com ênfase em reabilitação funcional e suporte ventilatório, justamente por ser os 2 pilares da fisioterapia, né, dentro da UTI. Então, é um curso com 12 módulos, né, quase que meio a meio, né, metade voltado para reabilitação. A gente fala de avaliação funcional, diagnóstico fisioterapêutico, mobilização, prescrição de exercícios na UTI. E aí uma outra parte voltada para suporte ventilatório, oxigenoterapia, ventilação não invasiva. E aí a ventilação mecânica, né, desde o início até o desmame da ventilação. Tem farmacologia, exames laboratoriais de imagem. Então, é um conteúdo voltado tanto para o recém-formado, né, que quer se aprofundar na área, quanto para quem já está na área e não tem ainda uma pós-graduação no seu currículo, quanto para quem professores que querem se especializar um pouco mais na área, ter conhecimento. Reciclar um pouquinho, né? As coisas mudaram também, né? Sim. Tanto que o nosso acordo com os professores, que são de vários estados do país, é que a cada 2 anos a gente vai renovar todas as aulas, de 2 em 2 anos, para poder atualizar tudo, porque as coisas vão mudando, né? Então, não é um conteúdo que vai ficar parado, né, para sempre, só aquela coisa ali que foi gravada, não. Ano que vem a gente já vai regravar toda a pós novamente, para atualizar, porque a gente tem, nesses últimos 2 anos, de novidade. A gente montou um time bacana aí, com colegas de vários locais, né, do país, com formação e com uma exigência, né, do coordenador, que sou eu, que todos atuem, né, à beira-leito, não só sejam professores, justamente para trazer essa visão do dia a dia nas aulas, que é diferente do docente que está só na sala de aula, muitas vezes, que alguns detalhes da vida, da prática, acaba se perdendo, né? Então, todos os professores são atuantes à beira-leito, justamente para trazer a vida real para dentro das aulas também. Legal. E, Daniel, conta um pouquinho para nós, assim, você, né, não nos conhecemos pessoalmente, você, né, parece até mais sério um pouquinho, e assim, como que foi essa sua entrada nas redes sociais? Olha, foi acontecendo, né? Não foi algo planejado, né? Eu quis isso. Eu me recordo talvez o primeiro momento assim de compartilhar conteúdo foi em 2016, quase 10 anos, em que um amigo, a gente acabou de voltar, a gente tinha ido para o Congresso Europeu, a RS, né, específico da respiratória, e ele apresentou um trabalho lá, um colega lá de Pernambuco. E eu achei muito interessante, né, o trabalho, ele tinha publicado, e aí quando a gente voltou do congresso, no ano seguinte, eu falei, cara, eu posso postar no meu Instagram sobre o teu estudo? Pedir autorização, né, cheio de dedos, né, para falar sobre o estudo, que eu achei tão bacana. Aí, não, pode sim, claro, pode falar. Aí eu montei lá um postzinho falando daquele estudo, era uma forma alternativa de avaliar a capacidade vital, enfim.
Aí postei, aí o pessoal se interessou, né? Começou a perguntar e tal. Aí eu comecei a botar questões, comecei a colocar alguns postzinhos de conteúdo e fui fazendo, né? Fui fazendo aquilo ali mais por diversão do que para chegar em algum lugar. Né? E como eu gosto muito da fisioterapia, então eu estava bem. Eu falava de fisioterapia no meu Instagram. Mas aí veio 2016, 17, 18, aí começou 19, foi quando eu comecei a ver que ali existia uma porta para que um negócio existisse também. Então, 3 anos depois de ter feito o primeiro post de conteúdo, né, então a gente montou o primeiro curso voltado para fisioterapia, era um curso de ventilação mecânica, já com o intuito de ver, né, se era possível criar um negócio, né, daquilo ali. Uhum. Foi muito bem recebido na época, né? A gente teve uma turma boa na primeira vez, aí veio a pandemia, então aí o digital deu um boom, né, na pandemia, porque a gente não podia se encontrar, então acabou que veio que fortaleceu mais nessa necessidade do EAD, do ensino à distância, né, de alguma forma, né, do digital. E aí de 21 para cá eu comecei a meio que profissionalizar, digamos assim, a coisa, né, a realmente estudar sobre, fazer, né, formações, mentorias sobre o digital, tanto para entregar um conteúdo de mais valor, quanto para ser um negócio dentro da área. E então, de 21 para cá foi quando a coisa começou a andar, mas quando comecei não tinha nem essa expectativa, né, não era o foco. E assim, o que me fez continuar e fazer o que eu faço até hoje, especialmente no Instagram, que é a minha principal canal de comunicação, é ter o contato com pessoas de todos os lugares, do Brasil e do mundo, né? Então, poder tanto aprender quanto ajudar. Né? Eu não tenho assim, ideia de quantas dúvidas eu já tirei de pessoas que estavam num plantão, numa dificuldade, que não sabiam como fazer, e que eu nem conheço, né? E que quando encontram em algum evento agradecem. Agora, recentemente, fez uma viagem para ministrar um curso e uma aluna me chamou, você não lembra de mim, mas eu falei com você no Instagram e eu tinha mudado de cidade, te perguntei se você conhecia alguém naquela cidade, você falou com a pessoa, deu contato e essa pessoa me deu um emprego. Então, você que fez isso, né? E eu falei, realmente eu não lembrava, né? Eu fui procurar e achei as conversas que mostravam isso realmente. Falei, porque são tantas pessoas que falam, né? Então, o meu intuito ali hoje é, claro, ajudar os meus colegas, até porque a gente nota uma deficiência muito grave na formação dos fisioterapeutas hoje em dia, talvez pela grande quantidade de cursos, né? E muitas vezes sendo vistos apenas como um negócio, não como qualidade, não como cuidado à saúde. Então, a gente vem focando, né, nesse ensino de qualidade, de vida real, né, de prática mesmo do dia a dia. E é uma coisa que me satisfaz muito, né, é poder ajudar, independente de quem seja, de onde esteja, de quem não faço julgamento algum quanto a isso. O importante é que no final a gente consiga resolver o problema de um paciente, que eu também não sei quem é e talvez nunca saberei. Mas sabendo que o fisioterapeuta que está lá conseguiu dar conta do recado e mostrar o seu valor. Então, isso é algo que me fascina muito no digital, é poder ajudar realmente as pessoas lá de qualquer lugar. Legal. Muito, muito bom. Daniel, e o que está faltando? O que você ainda não fez? Dentro da fisioterapia, eu já fiz muita coisa, realmente. Até brinco que eu já estou na fase de estar parando de fazer, né? Passou de 20 anos de formado, a gente começa a querer diminuir. Mas a fisioterapia me deu tudo que eu tenho, né? Tudo que eu vivi desses 21 anos, os lugares que eu andei, todos foram por conta da fisioterapia. Realmente não sei o que falta, mas eu gosto muito de estar nesse local que eu estou hoje. De ajudar, de valorizar a profissão, de fazer entender que a fisioterapia tem que ser respeitada, tem que ser valorada, né? Ter valor não só de reconhecimento, de palmas, mas valor financeiro realmente. De vez em quando eu falo isso. Talvez eu não viva esse momento, mas eu tenho certeza que a minha contribuição para isso está sendo dada. Então, talvez o que eu queira mais é saber que o meu colega fisioterapeuta ele está sendo valorizado, reconhecido e que possa viver
tranquilamente da fisioterapia, né, sem precisar ter 2, 3, 4 empregos, que possa não só viver para trabalhar, mas viver para ter uma vida digna, viver para poder acompanhar sua família, para fazer uma viagem, para ter um luxo aqui, outro acolá. Então, talvez o que eu mais queira com tudo isso que eu faço hoje é isso. Ver a fisioterapia no seu lugar de destaque. Como que merece. Que merece. Os meus colegas vivendo bem da fisioterapia. Muito bem, maravilha. Si, você tem mais alguma pergunta para o Daniel? Não, acho que foi, assim, uma lição até, né, para todos nós, e eu acho que você falou, acho que resumiu muito bem essa questão, né, hoje da rede social, do online, no que ela acho que realmente deveria ser somente ser, né, se propor a realmente a gente chegar muito longe, onde a gente normalmente fisicamente não consegue. E isso é muito urgente, porque, né, acho que a gente já aqui no Fisioverso, né, João, já comentou isso muitas vezes, que, claro, né, a formação normal do fisioterapeuta ela é generalista, a gente sabe, mas infelizmente a gente também reconhece que a formação parece que cada vez, né, está pior, então quando, né, a gente é lançado aí no mercado de trabalho, a gente realmente precisa buscar fontes de aprendizado, fontes de conhecimento, e ter essas opções, elas ajudam muito, né? Principalmente em situações como você falou, né? Eu, né, claro, da minha área aqui, eu também recebo muita mensagem, muita mensagem, principalmente de ex-aluno, professora, o que que eu faço? Eu estou com um paciente assim, assim, assado. E eu acho que esse poder ajudar, ele é muito, muito bom mesmo, né? Muito gratificante. Eu acho que a gente pode, então. Passar os contatos. Não, pode ir lá, João. Vamos lá. Daniel, para quem quiser saber mais, né, sobre você um pouquinho, quiser conhecer sobre a pós-graduação também, deixa os teus contatos, quais os meios de acesso mais fácil para essa galera aí achar você. Beleza. O meu canal aberto de comunicação mais fácil de todos é o Instagram, o @daniel.lagoborges. E também tem o nosso canal no YouTube, que é o Fisio na UTI, que tem muito conteúdo lá de ventilação mecânica, de fisioterapia, enfim, conteúdos lá bem atualizados também. Mas para falar comigo, e sou eu que respondo tudo, tá? Ninguém responde por mim lá no Instagram, apesar de algumas pessoas se surpreenderem quando eu mando um áudio. Você mesmo, sou eu mesmo que estou aqui falando. Sou eu mesmo em carne e osso, eu respondo todo mundo que está lá. Então, dúvidas, informações sobre cursos, pós, enfim, lá no Instagram, @daniel.lagoborges, será uma satisfação poder contribuir, ajudar e melhorar a formação de vocês também. Perfeito. Pessoal, então sigam o Daniel lá no Instagram, inscrevam-se no canal também do YouTube ali, que é importante até para reforçar as mensagens que ele traz lá, fazer com que os vídeos tenham mais relevância. Se quem quiser te encontrar? Acho que também, né? O jeito mais fácil pelo Instagram, que é @CibeleMeloQuinaut. E, como eu sempre falo, talvez eu não seja tão eficiente quanto o Daniel, mas eu sempre respondo. Às vezes demora um pouquinho, mas sempre respondo. E você, João? Muito bem, pessoal. Quem quiser me encontrar no Instagram, @investidordoutor. Lá você vai ter muitos conteúdos relacionados a finanças pessoais, investimentos. Vocês não sabem a importância que o eu futuro de vocês vai dar se vocês começarem a investir o quanto antes para conhecer o poder dos juros compostos, de saber sobre finanças, investimentos, sobre investir no Brasil e fora do Brasil, fazer multiplicar o seu patrimônio que a gente constrói com o nosso trabalho. Então, é importante a gente ter acesso a esse tipo de conhecimento e se apropriar disso para que a gente tenha uma vida mais confortável no futuro. Então, se você tem interesse sobre esse tipo de conteúdo, só me seguir lá. Daniel, muitíssimo obrigado, cara, pela tua generosidade. Você deu um exemplo ali da menina que te achou e você, por um ato de nobreza, intermediou um contato, ela arranjou um emprego, então isso foi muito marcante aqui para mim, e aqui no Fisioverso a gente quer fazer exatamente isso, a gente quer deixar a nossa mensagem, a nossa contribuição, principalmente para essa galera que está chegando agora, porque, querendo ou não, todo mundo aqui com 20 e poucos anos
de estrada, a gente já percorreu boa parte do nosso caminho, mas a nossa profissão é tão grande, tão maravilhosa, e tem muita gente que vai pavimentar o seu caminho, e espero que histórias como a tua inspirem essas pessoas, e tenho certeza que esse episódio de hoje vai ficar muito marcado na nossa história, como eu falei lá no comecinho, o primeiro convidado do Maranhão, e que trouxe uma história realmente muito, muito bonita aqui, e que contribui de fato com a história da fisioterapia, com o crescimento e com o engrandecimento da nossa profissão, numa área tão bonita, tão especial da físio, que é a físio hospitalar, a físio em terapia intensiva, e que cuida de pacientes que são realmente muito complexos e que estão literalmente com a vida deles, muitas vezes, nas nossas mãos. Então, muito obrigado pela tua contribuição aqui com o Fisioverso. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. É uma enorme satisfação falar sobre a fisioterapia, falar sobre a terapia intensiva, né, que é a minha área específica, e espero que em outra oportunidade a gente possa bater esse papo novamente, ou quem sabe presencialmente também, bater esse papo e falar mais sobre a fisioterapia, que é a minha paixão. Obrigada, Daniel. Como o João falou, para nós é uma honra, e assim, né, a proposta aqui do Fisioverso é justamente mostrar essas histórias, contar e recontar, né, essas trajetórias profissionais de profissionais como você, né, que realmente fazem a diferença para a nossa profissão, fazem a diferença não só localmente para os nossos pacientes, mas para toda uma classe, né, de profissionais que eu tenho certeza que anseiam muito também por ouvir histórias. A gente sabe que, né, nas nossas trajetórias nem sempre são só, né, coisas fáceis, que as coisas acontecem redondinho do jeito que a gente quer, né? A gente tem ali altos e baixos, mas a gente, quando escuta histórias como a tua, a gente sabe que é possível, né? Quando a gente tem ali, né, um bom coração, uma boa mente, vou colocar um bom pulmão também, só para não te deixar triste, tudo bem? É importante. A gente consegue chegar longe e mostrar o quão importante é a nossa profissão, né? O quanto a nossa profissão, ela realmente, né? O João falou quantas pessoas estão nas nossas mãos, mas eu vou além, né? Eu acho o quanto a gente pode mudar a vida das pessoas que a gente encontra pelo caminho. E aí eu estou estendendo, né? De novo, não só pacientes, mas colegas mesmo de profissão, né? Porque eu acho que a gente tem que ter esse... Eu nem gosto de usar o termo corporativismo, mas essa união, né? Enquanto classe mesmo, enquanto colegas, de, né, darmos as mãos e crescermos juntos. Mas obrigada novamente. E vamos lá para a nossa saudação final? Bora. Vamos lá. 3, 2, 1. Um abraço, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, gente. Tchau, tchau.